Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula básica de Excel. Se você não sabe nada de Excel, você está no lugar certo. Hoje você vai aprender como abrir uma pasta de trabalho, formatar uma planilha, principalmente entender todas as ferramentas que estão presentes quando você abre uma pasta de trabalho no Excel de uma forma simples, de uma forma bem direta. Vamos lá? Sem enrolação, a gente vai começar aqui, ó. Você está na sua área de trabalho aí no seu computador. Lembrando que eu estou utilizando a versão do Windows 11. Se você estiver utilizando o Windows 10 ou macOS aí, pode ser que alguma coisa mude, mas nada que você não consiga se encontrar, tá? Então vamos lá. Eu já tenho instalado o Excel aqui na minha máquina e toda vez que eu preciso, eu já venho na barra de tarefas aqui, eu já tenho ele fixado. Você pode fixar ele, né? Ou você pode vir na caixa de pesquisa do Windows e digitar aí, ó, Excel. Ele vai trazer para você o aplicativo. A gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse e já vai abrir aqui o Excel para a gente nessa tela. A primeira página aqui do Excel é a página inicial. A página inicial traz aqui para a gente os arquivos que foram recentemente abertos, arquivos fixos, né? Se você fixou algum aqui que você usa com frequência, e compartilhados comigo. Na página novo, aqui na guia novo, onde nós temos aqui esse ícone novo, aí sim, nós temos como iniciar uma pasta de trabalho em branco, temos modelos pré-definidos pela Microsoft, que a gente pode selecionar e usá-los gratuitamente, tá bom? Lembrando que eu estou utilizando a versão do Office 365, que é aquela assinatura que contém o Word, PowerPoint, OneDrive e muitos outros aplicativos. Aqui nós temos logo abaixo, bem-vindo ao Excel, que é um tour que você pode fazer. Ele vai te trazer aqui as 10 principais, né, etapas de forma fácil para você aprender, mas você vai aprender nessa aula. A gente pode fechar, também temos aqui ó, um tutorial sobre formas e um tutorial também sobre tabela dinâmica. Para essa aula em questão, a gente vai começar com uma pasta de trabalho em branco. Vou clicar aqui ó, em pasta de trabalho em branco com o botão esquerdo do mouse. Outra coisa, não se preocupe se de repente o layout do seu Excel estiver com a cor verde, é porque eu mudei o tema aqui do meu pacote Office, está no modo escuro. Se eu estiver no modo claro, as funcionalidades são as mesmas, as ferramentas são as mesmas, correto? Então, em uma aula posterior, eu te ensino como modificar o tema do Excel. Ou senão, você já pode acessar aqui, ó, aqui no card, vai ter uma aula como você altera o tema do Excel. Para você se posicionar nessa aula, eu vou começar do canto superior esquerdo, aqui, e vou finalizar no canto inferior direito. A gente vai passar por todo o layout dessa pasta de trabalho, eu vou falar todas as ferramentas, e você vai saber a nomenclatura correta de cada parte aqui da nossa pasta de trabalho do Excel. Vamos lá? Começando aqui, ó, eu tenho um botão de salvamento automático. Ele está presente na versão do Office 365, onde eu posso salvar dentro do meu OneDrive, que está vinculado ao meu e-mail, tá? Eu não vou fazer isso. E logo ao lado aqui, ó, nós temos a barra de ferramentas de acesso rápido. Aqui nós podemos fixar qualquer ferramenta do Excel. Se não estiver nessa lista, a gente pode vir aqui, ó, mais comandos e buscar esses comandos. À direita da barra de ferramenta de acesso rápido, nós temos o título da nossa pasta de trabalho. Preste bem atenção na nomenclatura que eu estou falando para você, porque isso é muito importante, isso cai em concurso, cai em provas, então repare bem, eu estou falando em pasta de trabalho, que é o arquivo completo do Excel. Quando eu falar em planilha, por exemplo, nós estamos falando ó, em planilha, você pode ver aqui embaixo no canto inferior esquerdo, que eu estou falando em planilhas aqui embaixo, ou conhecido como guias também, tá? Mas aqui em cima nós temos o título da pasta de trabalho. Se eu salvar essa pasta de trabalho, né, ou renomear ela, ela vai ter o nome que eu escolher. Por padrão, quando a gente abre uma instância nova do Excel, ele abre como pasta 1, se eu abrir uma novamente, ele vai abrir como pasta 2, 3 e assim por diante. Logo ao centro, nós temos a caixa de pesquisa da Microsoft. Por aqui é possível que a gente pesquise qualquer comando do Excel. Agora, mais à direita da nossa caixa de pesquisa, nós temos os botões de minimizar, maximizar e fechar a nossa pasta de trabalho. E também tem aqui a minha imagem, que é exatamente a conta que eu estou utilizando do Office 365. Agora nós vamos falar das guias. Guias são esses nomes que estão aqui em cima. Ó. Página inicial. Por padrão, o Excel abre na guia página inicial. Nós temos a guia inserir, a guia desenhar, layout da página, entre outras guias, tá? Todas essas guias elas estão distribuídas de forma lógica no Excel. Então a guia página inicial ela abre por padrão aqui e onde nós podemos fazer basicamente 80% de tudo que a gente precisa em uma planilha, tá? A gente consegue modificar fonte, modificar o alinhamento, o tipo de dado que a gente tem, o estilo da planilha, as células, edição, suplementos,
copiar e colar tudo isso dentro da guia página inicial. Toda guia possui a sua faixa de opções, e a faixa de opções é essa faixa aqui abaixo, ó. Se eu clicar na guia inserir, por exemplo, ela tem uma outra faixa de opções, e para cada faixa de opções nós temos os grupos. Esses grupos estão divididos por essas linhas, ó. Cada linha dessa divide um grupo. Então aqui dentro da guia página inicial, dentro da guia inserir, eu tenho o grupo tabelas, que contém as ferramentas de tabelas. Tem o grupo ilustrações, que contém ferramentas de ilustrações. E você vai perceber também que dentro da faixa de opções, dentro dos grupos, em alguns grupos nós temos essa setinha no canto inferior direito. E não são em todos os grupos que elas estão presentes, mas significa que nós temos mais opções desse grupo. São opções avançadas, eu diria assim. Então, ó, se eu clicar aqui nessa setinha no canto inferior direito, no grupo fontes, ele vai me trazer mais ferramentas de edição de fontes. Se eu clicar aqui no alinhamento, ele vai me trazer mais ferramentas do grupo de alinhamento. Então, recapitulando, nós temos as guias, que estão guia página inicial, inserir, desenhar. Não se preocupe se alguma dessas guias aqui não estiver aí na sua instância do Excel. Logo a mais a gente vai aprender como habilitar algumas guias que não estão aqui, por exemplo, a guia desenvolvedor, a guia Power Pivot, em aulas posteriores, tá? A única guia diferente, que faz um layout diferente, ó, toda vez que a gente clica aqui nessas guias, que faz algo diferente, é a guia arquivo. Quando a gente clica na guia arquivo, ela volta para um menu do Excel, onde a gente pode criar uma nova pasta de trabalho, abrir recentes, compartilhar, entre outros. Mas, de fato, nessa aula nós só vamos trabalhar com a interface de uma pasta de trabalho, certo? Logo abaixo da nossa faixa de opções, nós temos aqui a barra de formas. Por aqui é possível que a gente edite formas, adicione textos, adicione números, adicione todos os tipos de dados dentro de uma planilha do Excel. Ao lado, no lado esquerdo aqui, nós temos a caixa de nome. E logo mais eu vou explicar o porquê dessa caixa de nome. Logo abaixo, aí sim nós temos a nossa planilha. Eu vou dar um zoom, ó, clicando Ctrl e com a barra de rolagem do mouse ele vai aumentar o zoom. A nossa planilha ela é separada por colunas, que tem as letras do alfabeto, e linhas, que contém os números, né, em ordem aqui, os números inteiros. Então nós temos colunas e linhas. Uma célula, ela possui um nome. O nome dessa célula, onde eu estou clicando aqui, ó, essa célula ativa, toda vez que está com esse contorno em verde, a gente chama isso daqui de uma célula ativa. Ela possui um nome. Qual é? É a intersecção da sua coluna com a sua linha. E você pode ver aqui, ó, na caixa de nomes, tá? Então, essa célula se referencia a B2, o nome dela é B2. Se eu quiser selecionar um intervalo, ó, posso clicar com o botão esquerdo e selecionar. A gente vai ter aqui da célula B2 até a célula D7. Esse foi o intervalo selecionado, certo? Aqui nós temos essa divisão. Se você quiser imprimir, por exemplo, a planilha, todas essas linhas cinzas aqui, elas não vão aparecer, porque elas são as linhas de grade, elas não são contornos. A gente não fez aqui, por exemplo, uma formatação de contorno na célula. Elas são as linhas de grade da nossa planilha que fazem a divisão de célula por célula. Vamos passar aqui para baixo. Logo abaixo nós temos aqui, ó, os botões de movimentação das nossas planilhas. Então, se eu tiver mais de uma planilha aqui, ó, vou adicionando novas planilhas e vou puxar a barra de rolagem horizontal para cá. Então eu ativo esse botão de movimentação de planilhas. Então eu posso navegar entre as planilhas, verificando se eu tenho mais ou menos que ultrapassem aqui o limite da barra de rolagem. Mais ainda aqui abaixo, no canto inferior direito, nós temos a barra de rolagem horizontal, onde eu posso mover, né, a minha planilha. Se eu tiver dados que ultrapassem a minha visualização aqui, por exemplo, de A a Z nessas colunas, posso mover a barra de rolagem para a direita e para a esquerda. Também tenho aqui a barra de rolagem vertical, onde eu posso subir e descer caso a nossa planilha ultrapasse essas linhas, a quantidade de linhas, ou você pode também movimentar aí com a barra de rolagem do mouse. Logo abaixo da barra de rolagem aqui horizontal, nós temos a barra de status. Aqui na barra de status aparecem dados, informações das nossas células. Então se eu digitar aqui, ó, 10 e 10, vou dar um zoom, seguro o Ctrl e a barra de rolagem para cima. Se eu selecionar esse intervalo, repare aqui, ó, na minha barra de status, contagem, são 2 números, contagem numérica, 2 números, o mínimo é 10, o máximo é 10 e a soma é 20. Então ele traz estatísticas daquilo que a gente selecionou, certo? Logo ao lado, aqui ainda na barra
de status, nós temos aqui os botões de visualização. Então, nós temos os botões de visualização da nossa planilha e também temos aqui ó, a barra de rolagem de zoom, onde eu posso ir de 10, que é o mínimo que ele traz aqui, ó, onde eu posso ir de 10% na visualização até 400%. Vou manter aqui no padrão 100% de visualização. Ó. Posso ir rolando, ele vai trazendo, ficou com 98, a gente vai colocar aqui uma barra de 205%, a visualização vai ficar muito boa. Agora vamos começar a adicionar textos na nossa planilha. Textos, vamos escrever aqui, ó. Vamos começar com a planilha de despesa mensal. Como que você pode adicionar um texto à sua planilha aí no Excel? Basta que você posicione a sua célula ativa, que é realmente essa célula aqui, ó, que está com o contorno em verde. Clique sobre uma célula qualquer e comece a digitar. Basta que você comece a digitar aqui, por exemplo, ó, despesas mensais. Cliquei e pronto, já temos aqui um texto dentro da nossa célula. Você pode achar estranho porque ele está aqui dentro da célula N2, ó, na caixa de nomes. Vamos modificar isso daqui para que fique no começo da planilha. Repare que aqui na barra de rolagem inferior direita, essa barra está bem à direita. Então, se eu movimentar aqui, você vai perceber que nós temos mais textos, mais números para o lado esquerdo, tá? Então aqui a gente vai deletar esse conteúdo que a gente já adicionou, clico delete, ele apaga. Seleciono esses dois números aqui, clico delete, ele apaga. Vamos começar lá do canto esquerdo. Vamos começar aqui digitando despesas mensais. Coloquei aqui despesas mensais e repare, ele pegou a célula A e também a célula B. Porém, o texto foi digitado dentro da célula A2. O que acontece aqui? Por padrão, o Excel, quando digitamos um texto, ele deixa ultrapassar o perímetro da nossa célula, tá? Então, se eu quiser aumentar isso daqui, essa coluna, que é essa coluna A, basta que eu venha aqui na parte de cima, ó, repare que o ponteiro do mouse assume um outro modelo de cursor, né? Um outro ponteiro. Eu clico com o botão esquerdo e eu arrasto para o lado. Pronto, agora você vai perceber que estamos aqui com despesas mensais dentro da célula A, mas eu posso modificar e manter aqui, ó. Ele vai me deixar. Só que se eu digitar um texto, por exemplo, na célula B agora, despesas mensais, vamos colocar aqui o ano 2024. Repare que agora se sobrepôs ao nome despesas mensais. Isso porque agora nós temos um outro tipo de dado na célula ao lado. Então, ele vai manter o nome aqui, ó, você pode ver na barra de formas, despesas mensais, porém se sobrepôs aqui o número 2024. Para isso você faz o alinhamento da coluna, lembrando, você passa o mouse, quando tiver essa intersecção, você pode dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ó, ele vai ajustar automaticamente. Ou você pode simplesmente clicar, segurar com o botão esquerdo e arrastar até encontrar a melhor visualização. Agora nós vamos começar a colocar aqui as despesas. Então vamos lá, digitar aqui conta de luz, conta de água, transporte, alimentação, aluguel e lazer. Repare que nós temos aqui alguns erros. Por exemplo, transporte está transporte e aqui ó, aluguel tá aluguel. Como que a gente faz a edição? Existem formas de a gente fazer a mesma coisa no Excel. Em transporte aqui, por exemplo, eu posso começar a digitar transporte e ele vai aceitar. Só que está errado. Você também pode fazer a mesma edição clicando no F2 e aí você vai para dentro da célula e aí você pode editar somente uma parte, ó, transporte. Clico Enter, ele vai para a célula abaixo. Em aluguel, eu também posso editar aqui pela barra de formas. Então eu venho aqui em cima, ó, e digito aluguel. Clico Enter e pronto. Você já reparou que quando a gente clica Enter, a nossa célula vai para baixo. E quando a gente clica Tab, a nossa célula vai para a direita. E se eu quiser fazer o inverso disso? Eu quero voltar e eu quero, quando eu clicar Enter, ele vai uma célula para cima. Basta que você segure o Shift aí, ó. Clique Enter, ele sobe uma célula para cima. E Shift Tab, ele volta uma célula para trás. Então, ó, para Enter vai para baixo, Shift Enter vai para cima. Tab vai para a direita e Shift Tab volta para a esquerda. Outra coisa que nós podemos adicionar à nossa planilha são as datas. Então a gente vai começar a colocar data. Por exemplo, 1/1 de 2024.
Repare que eu coloquei aqui barra invertida, mas você pode também colocar um tracinho, o Excel vai identificar como uma data. Então, ó, 2-2 de 2024, ele também identifica como uma data. Para que você, por exemplo, selecione esse intervalo, copie e cole aqui, basta que você selecione esse intervalo com o botão esquerdo do mouse, Ctrl C aí no seu teclado, selecione o intervalo agora onde você quer colar e Ctrl V. Aqui você copiou o conteúdo e colou logo abaixo. Então nós temos aqui os vencimentos, né? Dia 1, dia 2, dia 1, dia 2, dia 1, dia 2, sempre intercalando. Agora vamos colocar aqui os valores. Vou colocar aqui valores esporádicos, tá? Só para dar de exemplo. Vamos colocando aqui. E aqui nós já temos os valores. Repare que os valores nós precisamos colocar em reais, né? E aqui eu só digitei números. Como que você pode formatar os valores em reais? Basta você selecionar aqui aonde você quer formatar e aqui na guia página inicial, na faixa de opções da guia página inicial, no grupo números, você clica aqui ó, sobre formatar número de contabilização. Clica e ele já vai transformar na sua moeda local. Nesse caso, no real, como a gente está trabalhando aqui. Agora vamos adicionar um pequeno cabeçalho às nossas colunas. Como que a gente insere uma linha no Excel? Basta que você clique aqui ó, à esquerda, clique com o botão direito aí do seu mouse e coloque inserir. Ele vai adicionar uma nova linha. Vamos começar agora a colocar aqui. Então, esse vai ser um tipo de despesa. O nome da coluna é tipo. Aqui nós temos a data, digito data. Aqui nós temos os valores, tá? Digitamos os valores. Agora nós vamos formatar essas células. Como que a gente pode formatar? Eu seleciono aqui o cabeçalho que eu quero formatar e eu quero dar um tom diferente aqui para esse cabeçalho. Eu quero que seja diferenciado. Eu venho aqui ainda na guia página inicial, clico aqui ó, em N. Esse N significa negrito. A gente vai colocar como negrito o cabeçalho para dar um destaque. Ou seja, eu estou falando do tipo de conta, da data e dos valores. Agora eu quero modificar também a minha despesa mensal aqui. Eu quero que seja um título chamativo, para que toda planilha que eu fizer, eu saiba exatamente como eu estou trabalhando. Para isso eu vou tirar aqui esse ano, vou deletar, vou selecionar o nome de despesas mensais que está na célula A2 e vou arrastar aqui ó, até a coluna C. Selecionei com o botão esquerdo do mouse, ó, selecionei e arrastei. Eu venho aqui ó, na guia página inicial em mesclar e centralizar. Clico sobre mesclar e centralizar e ele centralizou agora para mim o texto. Vamos adicionar também uma cara nova a essas despesas mensais. Vou clicar aqui em negrito, também vou colocar um itálico. Dessa forma a gente vai personalizando. Repare que a gente não saiu aqui da guia página inicial. Formatamos os valores, adicionamos um negrito aqui ao nosso tipo de texto. Estamos formatando tudo dentro da guia página inicial, assim como eu falei no começo da aula. Aqui a gente também pode, por exemplo, adicionar fórmulas, que a gente pode obter o total dos valores. Como que você vai adicionar uma fórmula? Essa é a primeira fórmula que você vai aprender aqui e já é um atalho. Preste bem atenção. Você vai procurar aí no seu teclado a tecla Alt e igual, tá? Alt e igual. Posiciona a sua célula ativa aqui, ó, embaixo dos valores e automaticamente junto Alt mais igual. Não é Alt mais igual, você só vai pressionar Alt igual. Ó, ele já adicionou aqui uma função que chama soma, identificou o intervalo e cliquei Enter, ele traz aqui exatamente a soma de todos os valores. Então dessa forma a gente começou abrindo uma pasta de trabalho, conhecendo a interface dessa pasta de trabalho, colocamos aqui um título à nossa planilha, colocamos os tipos de dados que a gente quer, tipo de texto, tipo de data, valores, utilizamos a primeira função na nossa aula, navegamos aqui na guia página inicial pelas ferramentas de inserir, né, pelo grupo de alinhamento, como mesclar e centralizar, copiamos e colamos, utilizamos aqui o grupo fonte e nas próximas aulas você vai aprender ainda mais. Por enquanto é isso, você aprendeu sobre a interface de uma pasta de trabalho no Excel. Essa é a aula 1. Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre como formatar essa planilha, como duplicar e começar a utilizar algumas funções um pouco mais arrojadas na sua planilha. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui se você gostou. Deixe seu comentário, curta, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificação. É a primeira aula. Se você não conhece nada, eu tenho certeza que agora você já começou a criar a sua primeira planilha. Perca o medo, não é difícil.
Espero você na próxima aula e tchau!